Bom dia! Hoje, dia 19 de agosto de 2020, hoje é quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a sua casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E os primeiros serão os últimos. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir vem nos mostrar mais uma vez, através de uma parábola, a generosidade do Pai, o seu amor igualitário para com todos. Deus Pai está sempre nos dando novas oportunidades, novas chances, mesmo nos últimos momentos da nossa vida. Na parábola que nos é apresentada, o patrão simboliza o Pai. A vinha significa o reino de Deus, e os trabalhadores contratados pelo patrão somos nós. Provavelmente o que levou Jesus a contar esta parábola tenha sido o ciúme dos discípulos que sentiam incomodados com o acolhimento que Jesus dava aos pagãos. Eles tinham muitas dificuldades em aceitá-los em pé de igualdade diante de Jesus. Tanto os discípulos quanto os judeus que passaram a seguir Jesus desaprovavam a proximidade de Jesus dos pagãos, que era o povo estrangeiro. Por ter sido o povo escolhido para serem os primeiros a receber o Messias, os judeus reivindicavam exclusividade e não se dando conta de que ser os primeiros a receberem o Messias não significava privilégio, e sim maior responsabilidade, pois seriam eles os primeiros a serem encarregados em tornar Jesus conhecido no mundo. Excluídos pelos judeus, os pagãos encontravam muitas dificuldades para chegar até Jesus, pois os discípulos, querendo reter Jesus só para eles, tentavam impedir esta proximidade, o que eles faziam sem sucesso, pois Jesus acolhia a todos. Meu irmão e minha irmã, é bom lembrarmos os testemunhos de fé mais elogiados por Jesus partiram dos pagãos. Recordemos o exemplo da mulher cananeia, do soldado romano e de tantos outros. Este povo excluído sem identidade
representa os últimos a conhecerem a proposta de Jesus, mas os primeiros a colocá-las em prática. Estes são os últimos a serem contratados para trabalhar na vinha e classificados por Jesus como os primeiros. Esta parábola chama nossa atenção sobre a importância da igualdade entre os irmãos. Ninguém deve se considerar maior com mais direito do que o outro, pois para Deus todos são iguais. Deus ama todos igualmente, independente do seu credo, da sua nacionalidade, da sua condição social. A parábola deixa claro a diferença entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. No reino de Deus, os trabalhadores têm os mesmos direitos, independente do tempo de serviços prestados. Como operários mais antigos da vinha do Senhor, não temos o direito de reivindicar privilégios. Pelo contrário, devemos privilegiar, acolher os novos trabalhadores que vão se somando a nós e a tantos outros no cultivo da vinha. Todos nós somos convidados a trabalhar na vinha do Senhor. Uns acolhem este chamado no alvorecer de sua vida, isto é, no auge da sua juventude, outros já mais maduros e outros ainda na idade avançada. O importante para o dono da vinha, que é Deus, não é quando acontece a sua adesão, e sim a resposta que se dá ao seu chamado, que pode acontecer até mesmo nos últimos momentos da sua vida. Muitos irmãos têm muito a oferecer no cultivo da vinha do Senhor, mas ainda vagueiam por aí. Ao invés de barreira, sejamos caminho, para que estes irmãos encontrem trabalho na vinha, onde todos têm salário justo e ninguém é demitido, onde a recompensa é igual para todos, um lugar reservado na casa do Pai. Para Deus, o que é acreditado a nosso favor não é o tempo trabalhado, e sim o amor colocado naquilo que fazemos. Afinal, tudo que temos, tudo que somos, nos foi dado por Deus. Nunca esqueçamos, Deus é um Pai amoroso, e Ele está sempre pronto para nos acolher, sem considerar o nosso tempo de casa, isto é, o tempo da nossa adesão à sua proposta de vida nova anunciada por Jesus. A salvação é graça de Deus. Não a alcançaremos por nossos méritos, e sim pela sua misericórdia. Onde se cultiva o amor fraternal, não há concorrência, não há inveja, ciúme, pois existe igualdade e um querer bem a todos. Amém? Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.